Ora, bom dia! São 9h57 do dia 30 de 11 de 2020. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor Espírito Santo está conosco. Aleluia! Glória a Deus! Xicarabará! Então, vamos ler um hino, o 140. Glória ao Senhor. Oh, quão grande é o nosso Deus! É um Deus vivo e verdadeiro. Não há outro Deus vivo. Os outros são ídolos, são de madeira, de pedra, etc. Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Os anjos lhe obedecem, os anjos santos. Céus e terra o adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus! E o outro? Oh, vinde e adoremos. Oh, vinde e adoremos. Oh, vinde e adoremos a Cristo, Senhor. Pois só Jesus é digno, nele habita toda a plenitude da divindade. Pois só Jesus é digno, pois só Jesus é digno de todo o louvor, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Pois só Jesus é digno do nosso louvor. A Ele a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo Senhor. O outro. Olhar somente a Ti, Senhor, olhar somente a Ti, Senhor Jesus. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, aleluia. Vamos gravar um vídeo cujo título é Um Certo Mendigo. Então vamos ler a palavra de Deus em Lucas 16, 19 a 24. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Púrpura, vamos ver o que significa púrpura. Púrpura, substantivo feminino, substância corante vermelho escuro, antigo tecido vermelho. Deve ser o que se refere aqui na nossa leitura. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura. Portanto, tinha que ser um tecido vermelho. Vestuário dos reis. Dignidade dos cardeais. Purpurado. Vestido de púrpura. Este homem rico era purpurado, vestido de púrpura. Purpurado também pode ser um sacerdote elevado, cardeal. Purpurear, tingir de púrpura. Purpúreo, da cor de púrpura, vermelho escuro. Purpurino também pode ser purpurina, substância corante, pó metálico para impressões tipográficas ou para dourar ou pratear. Purpurino é o mesmo que purpúreo. Outro versículo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico.
e desejava alimentar-se, o Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Outro versículo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Portanto, a vida deste homem pobre, por alguma razão, porque ele orava, não sei porquê, morreu e foi levado pelos anjos. É porque ele era de Deus, era um homem que acreditava em Deus, que procurava orar a Deus, não sei porquê, mas é que os anjos de Deus levaram o homem para o seio de Abraão, que era um lugar que, para onde as pessoas que morriam, as pessoas de Deus, iam. Era o chamado seio de Abraão, pai da fé. Portanto, eram as pessoas que tinham fé como Abraão, né? E acreditavam em Deus e procuravam fazer a sua vontade, certamente pediam-lhe perdão dos seus pecados. Então vou repetir, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico foi para baixo. Então não foi como o Lázaro, o pobre. E diz que neste lugar, que é traduzido por inferno, no inferno ergueu os olhos, o rico, estando em tormentos. A pessoa que está separada de Deus aqui já está em tormentos. E depois de morrer ainda vai ficar pior, não é? E no inferno ergueu os olhos. Não diz aqui que é o lago de fogo e enxofre, diz que era o inferno. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Portanto, era um bocado longe o inferno do lugar onde é chamado de Abraão, do seio de Abraão. E o rico, clamando, disse: Pai Abraão, havia comunicação entre estes dois lugares, não é? O inferno e o lugar para onde o seio de Abraão. Havia comunicação entre eles, mas não podiam passar de um lado para o outro. Faz lembrar quando o Adão pecou, Deus pô-lo fora do jardim do Éden. E não podia passar, não podia entrar novamente para o jardim do Éden. Clamando disse: Pai Abraão, o rico, né? Tem misericórdia de mim. Quer dizer, o Abraão dá a impressão que ele pensava que era Deus, né? Há pessoas que oram aos santos e isso e pensam que está tudo bem, em vez de orar a Deus, oram aos santos que eles não sabem nada sobre eles. Então o rico clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água. Quer dizer, ele gostava de mandar enquanto estava aqui na terra e aqui pensava que era o mesmo. Clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro. Considerava que Lázaro era o seu criado, não é? Se calhar quando estava bem o Lázaro servia o rico. Adoeceu, já não tinha reforma, não tinha nada, era como se fosse um cão, né? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Ele pensava que era uma boa solução, mas não tinha noção de que era muito longe, né?
e que não podia passar de um lado para o outro. Nem o Lázaro, nem o rico podiam passar de lado. Ou seja, trocar de lado. Não podiam. Então vou ler outra vez. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico estava em sofrimento. Fosse o sítio que fosse, parece que não era o lago de fogo ainda, mas era um lugar chamado Seio de Abraão. Mas ele não estava no Seio de Abraão, ele estava num outro lugar. Aqui acho que eu estava a errar. Não, ele não estava no Seio de Abraão. Estava num outro lugar chamado Inferno. Pelo menos as pessoas traduziram por Inferno. Então o homem estava mesmo aflito, né? E pensava que podia ser que o Lázaro passasse dali e lhe levasse um bocado de conforto. Dá-me a impressão que o Lázaro, quando estava cheio de saúde, confortava o rico. Talvez até lhe tocasse uma harpa. Ele servia o rico de alguma maneira, não é? Agora, Lucas 16, 25, 28. Eu disse, porém, a Abraão. O Abraão ouvia o rico. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. É curioso que Abraão chama-lhe filho. Filho de Abraão devia ser um homem de fé, só que não era um homem de amor. E a fé sem amor não funciona, né? E Lázaro, somente, vou ler outra vez, disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, somente maus. Quer dizer, o homem tinha fé, recebia os bens e acreditava que Deus o abençoava financeiramente. Então vou ler outra vez o versículo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, tu não cuidaste do Lázaro, não semeaste boas obras, não tinhas amor, e agora, como vou ler outra vez, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. O que ele semeou tinha fé e recebeu em vida. E o Lázaro somente males. E o culpado foi então o rico que não lhe dava nada. E agora este é consolado, o Lázaro é consolado e tu atormentado. Ou seja, o Lázaro semeou, ele servia ao rico, ele tinha amor por ele, suponho que era assim, né? Este é consolado e tu atormentado. Portanto, cada um vai ter o que semear, porque a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem fizer lhe será feito a ele. Então a pessoa pode não sentir isso aqui na terra, mas depois da morte vai sentir isso. O problema é esse. E outro versículo. E além disso, diz o Abraão, está posto um grande abismo entre nós e vós. Havia um grande abismo, mas no entanto ouviam-se. No mundo do espírito é diferente do que aqui. Se estivermos muito longe, não nos ouvimos fisicamente uns aos outros. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Isto mostra a sabedoria do Senhor Jesus Cristo, porque ele veio do céu e ao mesmo tempo estava no céu e estava na terra. Agora repetindo, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que quiserem passar daqui para vós, ou seja, se o pobre, o Lázaro, quisesse passar para o inferno, que era o lugar onde estava o rico,
não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, os que estão no inferno não podem passar para o seio de Abraão. E é um grande problema, né? Para a pessoa que não sabe isto. E disse o rico: rogo-te, pois. Ou seja, ele queria arranjar uma solução, até demonstra muita sabedoria, né? Mas uma sabedoria que ao mesmo tempo é ignorante do reino de Deus. E disse ele: rogo-te, pai Abraão, que mandes à casa do meu pai, rogo-te que mandes o Lázaro, o pobre, lá à casa do meu pai. Quer dizer, ele estava habituado, suponho, aqui na terra, que o Lázaro sempre lhe obedecia, mas quando ficou doente já não podia obedecer-lhe. E se calhar ele até estava zangado com o Lázaro porque não o servia. Repetindo, e disse ele: rogo-te, ó pai, que o mandes o Lázaro à casa do meu pai. Era uma solução que ele achava correta, né? Por ignorância. Agora o outro versículo: pois tenho 5 irmãos. O homem agora queria evangelizar, mas Jesus disse para irmos e pregar o Evangelho agora, não é depois da morte. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho e mostre que afinal este mundo depois da morte é real e que o espírito é real. Repetindo, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham para este lugar de tormento. Ou seja, este lugar, o inferno, era um lugar de tormento. A pessoa está ali a sofrer, né? Agora Lucas 16, 29, 31. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, tem a palavra de Deus, né? Que falava do Senhor Jesus Cristo e fala. Tem Moisés e os profetas e ouça-nos. E disse o rico: não, pai Abraão. Ele era um homem que gostava de dizer não, né? E agora pensava que era a mesma coisa. Mas depois de morrermos já não é o mesmo. A vida é diferente. Mas se alguém dentre os mortos, já não estava a pensar só no Lázaro, estava a pensar se algum dos mortos, vou ler o versículo anterior, e disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, com os meus 5 irmãos, arrepender-se-iam. Trata-se de arrependimento. Então João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas as pessoas pensam que é mentira. Mas Deus nunca mente. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus que nós temos, que foi escolhida pela Igreja depois do Senhor Jesus ter ressuscitado, etc., é a verdade. Foi convencionado que estas palavras são a verdade. Repetindo, porém Abraão lhe disse: não, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós devemos ouvir Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus que ficou escrita no Velho Testamento, e também e principalmente a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler aqui em 1 Pedro 3, 10 a 14. Diz São Pedro: porque quem quer amar a vida, não só a vida presente, mas a futura, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Era o que este rico fazia.
ele não refriava a sua língua do mal. Suponho e creio que o rico dizia mal do Lázaro. Vou repetir. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Não falava engano, quer dizer, não dava nada ao Lázaro e não lhe fazia nada de bem. Agora o outro versículo, aparte-se do mal e faça o bem. Apartar-se do mal, neste caso do homem, do pobre, era fazer-lhe bem. Cuidar dele, ele tinha tanto dinheiro, era um homem rico, vestia-se bem. Podia fazer algum bem ao Lázaro, mas considerava-o, sei lá, como um cão, ou pior que um cão, né? O cão, muitas pessoas até amam os cães e cuidam deles como se fossem pessoas. Ora, repetindo, aparte-se do mal e faça o bem, busca paz. O rico não, com certeza não sentia paz nenhuma. Busca paz e siga a paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, mas também disse, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, mesmo até ao Lázaro, até aos pobres. Então aparte-se do mal e faça o bem, busca paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. O homem não era justo. Este homem rico não era justo. Então, ele é uma pessoa, mas o outro era um quê? Um cão. Continuando. E os seus ouvidos... Vou ler outra vez. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Possivelmente este homem só orava a Deus pedindo bens materiais e que os outros o servissem, etc. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Fazer o mal é deixar de fazer bem. São Paulo diz, aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. E o outro versículo. E qual é aquele que vos fará mal, se for dos seguidores do bem? Vamos seguir o bem. Este homem, se fizesse bem ao Lázaro, não ia para o inferno, porque acreditava que Deus o abençoaria e o salvaria. E serviria também a Jesus. Ou seja, quando as pessoas ofereciam um cordeiro ou isso, era estarem a acreditar que Jesus havia de vir. Não, ele não se preocupava com a palavra de Deus, não queria saber nada disso. O outro versículo, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ou seja, a pessoa que quer fazer bem às vezes fica com medo, isto é um santarrão, é isto, é aquilo, mas não devemos ter medo, diz São Pedro. Nem vos turbeis, não devemos ficar turbados. Devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsareis os demónios. Se este homem rico fosse crente e expulsasse os demónios, ou seja, pensamentos, não vou gastar dinheiro com este tipo, ele que morre, porque para mim não me faz falta nenhuma, vou arranjar outro, né? Era o tempo da escravatura. Vou ler um bocadinho antes. Antes santificai ao Senhor Deus os vossos corações. Santificar quer dizer, por exemplo, dizer o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, não pode ser misturado com os deuses de madeira, de pedra e de supostas aparições, sem saber de certeza se é ou não.
Então diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Ora, este homem rico devia ser manso para com o Lázaro. Ser manso era o quê? Era ajudá-lo. Com certeza também havia médicos naquele tempo. Tentar pedir aos médicos que ajudassem o homem. Mas não, ele não fazia isso. Então, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Devemos estar preparados. O que é que temos de fazer? Ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, pela fé, a palavra de Deus vai nos ajudar a ter fé e vai nos purificar dos pensamentos errados. Então, outra vez. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor. Temor a quem? A Deus. A qualquer responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Glória ao Senhor. Aleluia. Outro versículo. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Então, também a Igreja deve ter uma boa consciência, ou seja, as pessoas que pertencem à Igreja do Senhor Jesus Cristo, cuja cabeça é Ele, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Ou seja, que as pessoas digam bem, e não devemos ofender os que estão de fora, e não devemos fazer como este homem rico, mas devemos fazer o bem. Se nós soubermos fazer o bem e pudermos, então devemos fazer bem às pessoas, sob a orientação do Espírito Santo. Amém. Outro versículo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem. Ou seja, o rico até podia estar com medo que os outros dissessem, aqueles ricos daquele tempo que o conheciam, agora tornou-se amigo dos pobres, vais ficar bem, vais. Então eram todos iguais aos ricos que diziam isto. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, ou seja, mesmo que o rico padecesse e os outros dissessem dele isso, ele não se devia importar, porque era melhor padecer fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, tudo sob a orientação de Deus, do que fazendo o mal. O outro. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, morreu por nós, fez-se pecado em nosso lugar, ficou separado do Pai por algum tempo, e então ele fez isto, padeceu uma vez pelos pecados para nos salvar. Ele que era justo padeceu pelos injustos. Se esse homem rico se convertesse e soubesse isto, apresentasse um cordeiro que simbolizava o Senhor Jesus Cristo, era melhor para ele. Vou ler outra vez. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo, que era Jesus, pelos injustos, para levar-nos a Deus. Podemos dizer, Pai, eu creio que o Senhor Jesus me levou a Ti e que eu nasci de novo e que verdadeiramente me vais ajudar a ajudar os pobres. Vou ler outra vez. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, se nós quisermos recebê-lo como Salvador. Vou ler outra vez. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus.
Jesus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O Espírito de Deus vivificou o corpo, a vida do Senhor Jesus Cristo. Outro versículo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, vou ler outra vez este versículo, no qual também foi o Senhor Jesus Cristo e pregou aos espíritos em prisão. Quem eram estes espíritos em prisão? Suponho que era este homem rico, estava no inferno, que não era ainda o lago de fogo, mas que aquelas pessoas estavam ali presas e estavam sofrendo. Como nós vemos aqui, como lemos, eles estavam presos, mas estavam sofrendo e queriam sair e não podiam. Mas o Senhor Jesus pregou-lhes o Evangelho. Então, devemos... O Senhor Jesus diz para nós irmos e pregarmos, mas se morrermos, só Jesus pode ir lá e pregar-lhes. Repetindo o versículo, no qual Jesus também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20, capítulo de São Pedro, capítulo 3, verso 20, diz: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, assim como aquele homem rico, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, que eles se convertessem, com certeza, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Pela água, há uns que morreram, né? Mas eles salvaram-se porque acreditaram que Noé estava a falar a verdade, e acreditaram que aquela arca simbolizava o Senhor Jesus Cristo, nos pode salvar. Então vou ler outra vez o 20, dos quais noutro tempo foram rebeldes e estavam como o rico naquele inferno, naquele sofrimento, que ainda não era o lago de fogo. Portanto, o verso 20, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Deus estava à espera que eles se convertessem, que o buscassem. O Senhor diz: chegai-vos para mim, eu me chegarei para vós, eu vos ajudarei. Mas eles não quiseram. Eles ainda escarneciam do Noé e da sua família. Lendo outra vez o versículo, os quais noutro tempo foram rebeldes. A pessoa que é rebelde, não quer saber de Deus, mantém-se como o Adão, separados de Deus. Sem Cristo é só sofrimento. Vou ler outra vez o verso 20. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas salvaram, que eram Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as mulheres dos filhos. Agora o 21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. É a figura do Senhor Jesus. Agora vos salva. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Devemos ter uma boa consciência. Como é que é isso? É fazendo o que Deus manda na sua palavra. Indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus. Agora o verso 22. O qual está à destra de Deus,
tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tudo se dobra os joelhos ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor, aleluia. Ora, o Senhor Jesus Cristo foi pregar àqueles que não se arrependeram no tempo de Noé, foram rebeldes. Se a pessoa não receber o Senhor Jesus como Salvador, a mensagem do Senhor Jesus não pode mudar. Então vamos ler aqui em São João capítulo 3, o que é que o Senhor Jesus lhe teria ido pregar. Com certeza dizer-lhes, vocês não quiseram arrepender-se, então não vão ver o reino de Deus, não vão entrar no reino de Deus. Eu disse aqui em São João 3:1 e seguintes: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, neste caso Jesus é que foi ter com os rebeldes, né? Mas já não havia possibilidades de saírem do lugar de sofrimento. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ora, se este Nicodemos fosse rebelde, como aqueles do tempo de Noé, o que é que acontecia? Ele ia para aquele lugar onde o rico ficou, né? Então era um grande problema. Arrependam-se, amigos. Recebam Jesus agora. Há duas chávenas que vocês podem escolher. Escolham a chávena de Deus. Ser rico. Vou ler o 4 ainda. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? O verso 12. Na verdade te digo que nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Portanto, a mensagem que foi dada ao Nicodemos, que quer-me parecer que se converteu e nasceu de novo, pois o José de Arimateia e o Nicodemos foram tirar o corpo do Senhor Jesus Cristo e pô-lo no sepulcro do José de Arimateia, eu quero-me parecer que este homem se converteu. Mas a mensagem de Jesus àqueles que foram rebeldes no tempo do Noé deve ter sido esta: então vocês não aproveitaram, não quiseram receber-me, vocês agora estão mal, vocês estão aqui no lugar de tormento como o rico e vocês agora vão ser lançados no inferno porque me rejeitaram. Acho que esta foi a mensagem de Jesus àqueles que estavam lá no lugar onde o rico também ficou. Portanto, amados irmãos e amigos, vamos arrepender-nos, vamos servir a Jesus, vamos pregar o Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Tchau, amigos. Deus os abençoe.